vida cristã no contexto não cristão. Chegamos em setembro, o mês da Bíblia. Neste ano, o livro estudado é a Carta aos Efésios, que já estamos estudando desde o mês de janeiro. Segundo o Papa Francisco, a palavra de Deus é viva, não morre nem envelhece, permanece para sempre, está viva e dá vida. A palavra, de fato, traz ao mundo o respiro de Deus, infunde no coração o calor do Senhor através do sopro do Espírito. Seria belo que a palavra de Deus se tornasse sempre mais o coração de toda atividade eclesial. O sentido que se revela na Bíblia, como diz o Papa, não se trata de algo inerte, imutável, mas de uma relação com a vida em contínua evolução. A cada leitura, recriamos seu cenário, pois estamos diante da realidade viva, não apenas de um texto escrito séculos atrás. A natureza da palavra se constitui na proposta de Deus, que toma a iniciativa de revelar-se na história, e também a resposta de homens e mulheres a essa iniciativa. Vê-se dessa forma que o texto transmitido desde o passado e a experiência atual de quem lê são os dois olhos que permitem perceber a realidade em nível profundo. Profundidade esta que podemos atribuir à ação divina. Segundo o cardeal José Tolentino Mendonça, a Bíblia é um impressionante documento sobre a condição humana, uma espécie de grande teatro da humanidade, onde tudo que é humano surge exposto, tanto a virtude como a imperfeição, tanto a fragilidade exígua como o infinito mais extenso, tanto o pessimismo radical como a formulação crente do absoluto da esperança. Nela se encontram, como vemos no trecho da Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 20, exortações para uma caminhada adequada conforme a proposta de Deus para nossas vidas, para que sua glória, em nós e por meio de nós, e sua graça, possam ser identificadas em plenitude em nosso cotidiano, onde quer que estejamos. A Carta aos Efésios entra em detalhes acerca dos traços característicos do novo ser humano. São eles a verdade, a ausência da ira com caráter de ódio, a justiça relacionada com o trabalho de acordo com a vontade de Deus e a ausência de corrupção. Aqui vê-se o retrato da vida de Cristo, pois o que precede é o despojamento do espírito do inimigo e das velhas práticas do pecado. Então, o espírito de paz e amor reina nos corações, apesar do mal e dos erros na sociedade. O autor acrescenta que, perdoando uns aos outros, somos imitadores de Deus e chamados ao caminho do amor como Cristo. Bela pintura, precioso privilégio. Vivam no amor, diz o autor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e vítima, como perfume agradável. Esse é o movimento de Cristo, de total entrega a Deus em nosso favor. O mesmo deve se dar em nós. Esta direção do coração para Deus é o fundamento da atividade cristã. Graça e amor vêm de Deus e fluem de volta para Ele em forma de atenção e cuidado aos outros. Que possamos nos admirar com o exemplo de Jesus, que a sua imagem fique impressa em nós e assim possamos caminhar como Ele. A Carta aos Efésios nos convida a olhar para outras realidades além da nossa, para quem não conhece a Cristo e sua mensagem ou não sente desejo de se aproximar dele. São várias as nuances que podem ser destacadas, mas colocamos em evidência o nosso papel enquanto cristãos e cristãs que anseiam por testemunhar o amor de Deus para com toda a humanidade. Muitos são os obstáculos,
tanto os nossos quanto estruturais, como a dificuldade de atingir outros contextos de forma verdadeira. Todavia, a luta deve ser diária e do modo mais amoroso e caridoso possível. Segundo o Papa Francisco, no discurso à Cúria Romana na apresentação de votos natalícios em 2019, a humanidade interpela e provoca, isto é, chama a sair e a não temer a mudança. Ele adverte contra a tentação de assumir a atitude da rigidez que nasce do medo da mudança e acaba por disseminar obstáculos pelo terreno do bem comum, tornando-o um campo minado de incomunicabilidade e ódio. Lembremo-nos sempre de que, por detrás de qualquer rigidez, esconde-se um desequilíbrio. E hoje, esta tentação da rigidez tornou-se tão atual, conclui o Papa. Que o Senhor nos dê a graça de sermos cristãos e cristãs de modo autêntico e termos mais atenção ao clamor dos que necessitam da luz de sua palavra. Que este mês da Bíblia seja de verdadeiro crescimento em nossos corações e na realidade que nos cerca. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículos de 10 a 11, 19 a 20. Marina Pascoal Pisoni, teóloga e membra do Grupo Shema, do Serviço de Animação Bíblica, Sabe Paulinas. Pausa para reflexão. Como tem sido o meu contato com a Palavra de Deus? Interpela-me. Traz luz ao meio em que vivo, à minha vida pessoal e na comunidade? O autor da carta aos Efésios incentiva-nos a deixar os velhos e maus costumes e assumir uma vida nova, tendo a Cristo como referência. Em que âmbito da minha história isso me toca mais profundamente? Como agir com relação a isso? A todo tempo, temos contato com realidades não cristãs ou que se dizem cristãs, mas deturpam a palavra de Deus. Como deve ser minha atitude diante dessas conjunturas? E na minha própria casa, na comunidade, o que tenho feito como testemunha do amor de Deus? Para o estudo do tema do mês da Bíblia, consultar a obra de Antônio César Seganfredo, Vinícius Pimentel Bacher, Zuleika Aparecida Silvano. Carta aos Efésios. É pela graça que fostes salvos. São Paulo, Paulinas, 2023.